Shalom, meus irmãos. Que alegria recebê-los nessa sala, essa sala cheia de mulheres de Deus, crianças de Deus, jovens, adolescentes de Deus, homens de Deus. E não apenas nesse ambiente, nessa reunião Zoom, mas também no YouTube. Aleluia. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito preciosa. Mas antes de começar tudo, eu quero fazer algumas perguntas para você. Esteja comigo nessas perguntas. Venha comigo nessa palavra. Viaje comigo nesse texto, em tudo aquilo que o Espírito Santo quer colocar nessa tarde. Amém? Eu quero perguntar para você, meus irmãos, qual o ambiente que você, filho de Deus, está inserido? Qual é a atmosfera que você está fluindo? Você já está pensando sobre isso? Você já refletiu sobre isso? Você já pensou sobre isso? Meus queridos irmãos, ainda que nós estejamos aqui na Terra, no Brasil, na Holanda, na Alemanha, na Noruega, na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, onde nós estamos fluindo de verdade? E hoje eu vou falar sobre uma atmosfera para a qual Deus nos chamou para estar. Afinal de contas, ele nos chamou para sacerdotes. Não o sacerdócio levítico, pois este já findou com a vinda do Messias, amém? Eis que tudo se fez novo. Se fez uma reforma. A reforma é a volta para o plano original. O Senhor ele nos chamou para sermos uma nação sacerdotal. Hoje nós vamos falar sobre um ambiente de governo. É isso que nós precisamos entender, e não apenas entender no intelecto, nós precisamos fluir no ambiente de governo. Mas precisa de um trajeto, precisa de um caminho para vivermos nesse ambiente de governo. Meus irmãos, o meu nome é Fabiana Padilha, eu sou casada com o Rony Padilha. Nós fazemos parte do Tropa de Elite de Jesus. Somos muito, muito abençoados pelo Senhor por estarmos junto com vocês, vivendo com vocês, crescendo com vocês, caminhando com vocês. Amém? Eu quero, por favor, pedir para vocês abrir as escrituras comigo, no livro de Miqueias. Esse livro, gente, eu recomendo. Livro de Miqueias, o capítulo 2, e o versículo é o 13. Diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Amém? Então, eu quero falar um pouquinho sobre Miqueias. Miqueias, quem não leu o livro, eu recomendo que leia. Eu recomendo que medite neste livro. Tem muitas chaves neste livro para o que nós estamos vivendo hoje. A palavra é viva e eficaz, não é, meus irmãos? E este livro vai dar instruções para o hoje que estamos vivendo. Então, meus queridos irmãos, Miqueias, ele foi um homem humilde. Ele tinha uma origem humilde, ele era um agricultor. Assim como Amós, eles eram agricultores, pastores de ovelha. Então, o que a gente já aprende no início desse livro? Que o Senhor, ele vocaciona os improváveis. Sabe aqueles que estão atrás das malhadas? São esses mesmos. Ele diz, vem aqui que eu quero conversar com você. Então, Miqueias, ele profetizou no reinado de 3 reis. Vamos trazer a lembrança, vamos estudar um pouco. Ele profetizou no rei Jotão, rei Acás e rei Ezequias. Amém? 3 reis. 3 reis. O reinado de Jotão, o que acontece no reinado de Jotão? Jotão, ele fez o que o Senhor aprovava. Amém? Ele fez o que era reto ao Senhor, só que o povo continuava corrupto. Amém? O povo continuava corrupto. Ele profetizou também no reinado de Acás, que Acás, ele fez aquilo que não era reto ao Senhor, ele fez o que era mal ao Senhor. Ele confiou em ídolos, ele fez alianças com quem não confiava no Senhor, e outra, ele sacrificou seu filho.
Ele profetizou também no reinado de Ezequias, que foi um dos reis mais notáveis de Judá. Ele tentou corrigir a contaminação pagã, fez uma grande reforma religiosa em Judá. Purificou o templo e teve a sua vida prolongada de forma milagrosa. Amém? Glória a Deus, eu quero viver esse milagre na minha vida. Eu quero viver o sobrenatural de Deus e eu profetizo nessa sala. Todos nessa sala e pelo YouTube também, que assistirão essa mensagem, vão viver os milagres do Eterno, vão viver as coisas preciosas que o Eterno separou para cada um de nós. Nós não apenas testemunhamos o sobrenatural de Deus, mas nós vivemos o sobrenatural de Deus. Porque assim feito como a mulher cananeia que antecipou, que ela foi até o Senhor Jesus e disse, ei, filho de Davi, filho de Davi. E ele disse, eu não posso deitar o pão que eu trouxe para os filhos aos cachorrinhos. Ela entrou e agarrou ela mesma antecipadamente, é assim que nós somos. Nós somos essa mulher. Nós entramos e pegamos, nos apoderamos daquilo que é nosso de forma antecipada. Amém? Toma posse disso, toma acesso disso. Amém, meus irmãos? Essas autoridades que estiveram no plano de fundo desse profeta, aonde uma autoridade começou fazendo conforme a aprovação do Senhor, mas o povo segue idólatra, corrupto, imediatamente, preste atenção, imediatamente passou para um reinado terrível, terrível de Acás. Ou seja, aquilo que é ruim, se não houver uma onda de arrependimento, se torna ainda muito pior. Pai, nos livra do coração duro que não nos coloca num lugar de arrependimento. Por favor, papai. Depois disso, Deus levantou Ezequias, que não apenas fez coisas que agradavam ao Senhor, não. Ele fez com que o povo fizesse também. Então, veja, é o nosso cenário, exatamente, Luana, o nosso cenário. Olha, Ezequias, ele não apenas fez, mas ele fez com que o povo fizesse. Amém? O povo se tornasse. Ele realizou uma reforma religiosa. E o que é uma reforma religiosa? Reforma religiosa significa reconstruir, anotem isso, reconstruir a antiga forma, corrigir, dar uma melhor forma, ou seja, o rei Ezequias trouxe um dos pilares do relacionamento com Deus, tanto para si quanto para o povo, que é o quê? A techuvá, meus irmãos, a techuvá, fazer o caminho de volta à origem, sabendo que a nossa origem é o Senhor. Amém? É o Senhor. Ezequias fez isso. Uau! Eu quero abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Vejamos as autoridades do Brasil. Anteriormente a esse governo atual, a autoridade máxima havia determinado Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. No entanto, a igreja seguia corrupta, fraca, capenga, manca, orgulhosa, cheia de vaidade, agindo conforme as suas vontades, não entendendo sinais. Houveram conversões? Claro que sim. Houveram reconciliações? Evidente. Houve curas, glória a Deus. Mas não foi isso que Deus estava sinalizando. Deus queria arrependimento. É isso que Deus queria. E o que será que nós estamos vivendo agora? O que nós estamos vivendo agora, meus irmãos, com esse cenário, com isso que Deus está mostrando? Pensem, reflitam sobre isso. Leiam o livro de Miqueias. Leiam esse livro. E aqui eu fecho parênteses. Nós, exatamente, renúncia e arrependimento. Vejamos um cenário de transgressão, de idolatria, de abominações, e fazer aliança sem consultar o Senhor. Sabe o que isso traz, meus irmãos? Contaminação ao povo. É muito sério isso. Contaminação traz uma mancha, mácula ao povo. Aliança quer dizer, entre outros significados,
uma união harmoniosa de coisas diferentes entre si. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 32, diz que Deus não permitiu que o seu povo fizesse aliança com aqueles povos, nem com seus deuses. Olha só que forte isso. E reafirma em Êxodo, capítulo 34, versículo 15. Não façais, portanto, aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em prostituindo-se com os deuses deles e sacrificando-lhes, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Olha a importância da aliança. A importância. Quem é que se assenta à tua mesa? Quem é que se assenta à tua mesa? Então, eu vou abrir outro parênteses aqui, sobre o casamento. Casamento também é uma aliança, viu, meus irmãos? Nós também temos que orar para saber se é da vontade de Deus, pois é uma aliança também. Isso faz toda a diferença. Está escrito em Mateus, capítulo 19, versículo 6, assim eles já não são dois, mas sim uma carne só. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. A pergunta é, será que foi Deus mesmo que uniu? Será? Aliança é aliança. Existem aquelas feitas pela vontade de Deus e aquelas que são contra a vontade de Deus. Lembrando que tudo deve ter propósito, inclusive o casamento. Inclusive, jovens e crianças que estão na sala, orem pelos seus cônjuges. Orem por eles. O matrimônio pode corromper o Filho de Deus. Vejam os inúmeros exemplos que temos nas Escrituras. Salomão foi um deles. Salomão foi. Acabou corrompendo-se. Claro que depois ele se arrependeu e voltou para o caminho de Deus. No final do livro de Eclesiastes diz isso. Antes, melhor é buscar a Deus, porque o resto tudo é o quê? Vaidade. Ele diz isso no seu livro. Então, vamos sair do campo das palavras e vamos trazer um pouco de exemplos. Marido não convertido, esposa convertida, mas ele gosta de pornografia. Ela acaba o quê? Aderindo com ele. Porque ele é seu marido, ela tem que obedecer, sabe? Só que agora o pecado que era dele, agora é dela também. E, consequentemente, pecado dos filhos. Ambos convertidos, mas um já foi mais tratado que o outro. Aquele que ainda não foi tão tratado, é agressivo, grosseiro, julgador, fala mal dos outros. Aquele que já foi mais tratado, escuta. Mas o que ele faz? Nada. Ele só escuta. Ele não ajuda, ele não ensina, ele não traz um conserto para aquilo. Daqui um pouco ele está igual àquele cônjuge que não foi tão tratado. E o pecado de um se tornou o pecado de ambos. E se tem filhos, passa a ser dos filhos também. E por assim em diante. Aqui eu fecho o parênteses. Retornando, além de desobedecer à idolatria e fazer alianças erradas, o rei Acas, o que ele fez? Ele sacrificou o seu filho, imitando aquele povo pagão. Coisa abominável, coisa terrível. Talvez você esteja se perguntando, mas Deus sacrificou seu filho? Não é abominação? Vejamos os interesses, meus irmãos. Os interesses e as coisas profundas nas entrelinhas. Na aula de terça-feira foi dito pela Suzana que a terra foi dada para o homem governar, e ele mesmo fez uma pedra de tropeço para si. Quando desobedeceu, quando comeu do que não era para comer, e com isso que a terra passou a dar espinhos e abrolhos, e ele caiu. Ele cortou a conexão com Deus. Entrando a contaminação por um homem, apenas por um homem poderia sair essa contaminação. Mas não era qualquer homem, não. Deveria ser perfeito, sem mancha, sem mácula. Trazendo para o entendimento de atual, né? Sobre o que os homens pensam, o que os homens agem. Eles pensam em si mesmos. Os homens pensam nos seus próprios benefícios. O que eles querem é encobrir a si e não encobrir pecados. Eles querem atingir os seus benefícios. E com isso acabam gerando mais pecados. Isso é a abominação. Eles traziam sacrifício, matavam seus filhos para isso.
para trazer mais pecados para eles mesmos, diferentemente do que aconteceu com o Senhor Jesus. Amém? Sanada sobre a abominação. Sabemos, então, que o que apaga, o cobre, o pecado é sangue, não é? É sangue, sangue que faz isso. Tanto que vimos que depois de Adão e Eva caírem, um animal foi morto para cobrir aquele pecado. Eles estavam cobertos por folhas e depois foram cobertos por pele. Um animal teve que ter sido sacrificado. Amém? Caim não foi destruído porque o sangue de seu irmão acabou cobrindo o pecado. Deus disse, eu escuto a voz do seu irmão clamando desde a terra. Ele estava clamando pelo irmão. Vejamos, enquanto Deus tem intenção de restaurar o relacionamento com seus filhos, tem a intenção de extrair o pecado para seus filhos serem salvos, o homem quer para si mesmo, para o seu próprio benefício. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tamanha forma que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E o mais brilhante é que ele não permaneceu na corrupção da morte. O poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, e hoje ele está sentado da destra do Pai. Amém? Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Mas o Senhor pediu o filho de Abraão, Isaque, isso não foi abominação? Deus proveu um sacrifício, amém, irmãos? Deus proveu. Sabe o que aconteceu aqui? Deus retirou do coração de Abraão o que estava tomando seu lugar. Então, meus irmãos, vocês têm algum Isaque? Examinem seus corações agora. Entreguem agora. Entreguem agora. Livrem-se do Isaque. Também não podemos falar nada contra o autor da vida, porque ele não tira a vida, ele recolhe para ele mesmo. Diferentemente dos homens, que os homens são abomináveis, corruptos, coração duro. O profeta Miqueias, usado por Deus para alertar seus filhos, trazê-los ao arrependimento e uma forma religiosa, normal, correta, obtém êxito. Aleluia, porque receber. O que acontece é que nós percebemos nessa evolução do livro de Miqueias que do trágico e profano foi para algo aprazível. Amém? Começou com algo ruim, ficou terrível e foi para algo bom. Glória a Deus. Ele logrou êxito. A função do profeta é anunciar a palavra do Senhor, aquilo que está no coração de Deus. Ele denuncia as mentiras, as desigualdades e as injustiças. O profeta traz alinhamento. É isso que Miqueias estava trazendo. Alinhamento. Alinhamento. Livrem-se dos seus Isaques. Entendam sobre a aliança. Entendam o papel de vocês. Verifiquem-se. Examinem-se. Essa palavra é para se examinar. Essa palavra é para se ver, é para se enxergar. Amém? Ele fez, Miqueias profetizou, e aqui o que aconteceu? O rei Ezequias ouviu. Ele ouviu. Tem aqui ouvidos que ouvem ainda. Existe nessa sala ainda ouvidos que estão escutando o que os profetas estão anunciando. E eu não me refiro a profetas que dizem assim, eu que te digo, mas profetas para a noiva. Nós precisamos de profetas para a noiva. A noiva. Amém? No entanto, o texto diz o seguinte, diante deles virá o que abre caminho. Amém? Diante deles virá o que abre o caminho. Percebam que profeticamente Miqueias estava anunciando o Messias. O que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos? Vocês conseguem perceber? Ele estava anunciando aquele que abriria o caminho para todos. Foi o Messias que foi anunciado pelo profeta. Ao povo e aos reis, porque a palavra, a verdade que ele anunciou, que gerou vida, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar de João, capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Foi o próprio Messias que abriu caminho para o rei Ezequias fazer a reforma religiosa e purificar o templo, trazendo sabedoria e boa administração a este rei. Tanto é que ele foi um dos reis mais notáveis de Judá, porque ele ouviu. E não apenas ouviu, ele fez. Existe um texto em Deuteronômio que fala Shema Israel, ouça Israel. Esse ouça Israel não é só para apenas ouvir, é para ouvir e executar. É isso que Ezequias fez aqui. Ele ouviu e executou. Ouviu e executou. Existem ainda esses ouvidos aqui? Existem ainda esses ouvidos que escutam e executam? Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que toda surdez espiritual bate em retirada agora. Os tampões espirituais saem agora dos ouvidos, para que escutem a voz do Espírito. E da mesma forma eu profetizo sobre a cegueira espiritual, seja arrancada agora as escamas dos olhos espirituais. Aleluia. Cristo, anunciado pelo profeta de Miqueias, abre caminho para a verdade. E então abriu caminho. E entraram pelo portão no reino de Deus. Uau! Quando cada um de nós permite ser conduzido pelo Senhor, obedecer o Senhor, nos submeter ao senhorio dele, e não se trata apenas de um protocolo, meus irmãos, não é protocolo, é a manifestação do reino. Então, sim, onde nós estamos abrindo o portão, nós estamos abrindo a porta para que irmãos entrem, porque nós estamos nele. Estando nele, nós permitimos que ele abra os portões onde estivermos. O reino de Deus é uma atmosfera de vida e verdade, é uma dimensão do alto que a noiva entra quando alinhada com o Senhor. Amém? A atmosfera do reino de vida e verdade é o alto, é o lugar que a noiva entra quando alinhada. Guardem isso no coração de vocês. Guardem essas palavras. Miqueias anunciou, Ezequias se submeteu. Ele e o povo entraram nessa atmosfera de governo. Aleluia, aleluia. Vocês já tiveram a oportunidade de andar de avião? Quem aqui já andou de avião? Então, aquelas que não andaram de avião, eu profetizo que andem de avião. Amém? Então, quando há uma tempestade, aqueles que estão no avião, escutem, para vocês que ainda não viajaram e vão viajar, vocês vão ver isso que eu estou falando. Eles veem essa tempestade de cima, porque o avião, ele sobrevoa em cima das nuvens. Olha a chave aqui sendo liberada. Dessa mesma forma, viva aqueles que estão numa atmosfera de governo. Eles veem a tempestade de cima. Eles veem as tempestades de cima. Onde eles estão, o sol brilha continuamente, o sol da justiça brilha continuamente. Aleluia! A segurança que os filhos de Deus têm em meio à tempestade é que o seu rei, o seu Senhor, vai à frente, está à frente, pelejando as nossas causas. Que tempestades! Que tempestades! Economia caótica. Está lembrando de alguma coisa, irmão? Insegurança política. Está refrescando sua lembrança? Doença, talvez, perseguição, ofensa, traição. Qual é a tempestade que você está vivendo hoje? Qual é a sua tempestade de hoje? Entendam algo. Quem entra nessa atmosfera de governo não cai na armadilha das tribulações e aflições. Eles olham para o Senhor e têm bom ânimo. Em Cristo, eles vencem o mundo. Amém? Assumir uma posição de governo é entender como é que a águia e o que ela representa. Quem é a águia, o que ela é no reino de Deus. Não tem uma forma de águia também estabelecida para o nosso Senhor? É isso. A águia, ela voa acima das nuvens. As tempestades não perturbam a águia.
ela tem uma visão excelente. Ela não se desvia do seu objetivo. Quando a águia atinge uma certa idade, ela sobrevoa até uma montanha bem alta e ela fica nessa montanha e ela arranca ela mesma as suas penas, arranca seu bico e arranca suas unhas. Ela bate com o bico, quebra o bico até que ele seja arrancado. Pois as suas penas, o seu bico e as suas unhas não servem mais para aquela fase da sua vida. E assim precisa de novas penas, novas unhas e novo bico. E então, o que acontece? Vivem de forma abundante mais anos ainda. O inimigo natural da águia é o corvo. E as águias, elas não lutam contra os corvos. Elas voam mais alto, até que os corvos não possam alcançá-las. Ou se o corvo ficar com desejo de golpear a cabeça da águia, ficar grudado nela, o que ela faz? Ela o leva para além das nuvens, onde ele perde oxigênio e acaba o quê? Morrendo. Travem as suas lutas na atmosfera de governo, no alto, acima das nuvens. É ali o lugar. É ali que você tem que levar o seu inimigo, para cima das nuvens. O que está te afligindo? Qual é o teu inimigo hoje? Dá o nome para esse teu inimigo e leva ele para cima das nuvens. Acima das nuvens. Aleluia. Você sabe quem são os filhos que se manifestam nesse lugar? Você sabe disso? Você já se perguntou? Quem está nesse ambiente, nessa atmosfera de governo? E eu vou dizer para vocês hoje, a noiva, ela está nesse lugar. A noiva está neste lugar, neste ambiente de governo. Porque a noiva já não é mais criança, já tem maturidade para se casar, ela sabe bem o que ela quer, e sabe quem é seu noivo, e não há nada no mundo que ela queira mais do que se casar com seu noivo. Ela ama o seu noivo. Enquanto filhos, com a mentalidade ainda de filhos, ainda não se encontram sobre as nuvens, mas estão se preparando para entrar nessa atmosfera, amém? E é uma profecia isso que eu lanço neste momento. Aqueles que ainda estão nessa posição de filiação, que não entenderam quem são, que são a noiva, eu profetizo que vão amadurecer para a glória de Deus. Os filhos, meus irmãos, eles ficam parados, querendo receber apenas. Eles ficam deitados em berço esplêndido, pedindo, me dá, papai, esperando que as bênçãos de Deus caiam nos seus colos. Os filhos aguardam a movimentação de Deus a seu favor. Teu único favor. Tem apenas um pensamento privativo sobre as coisas de Deus. Ele quer apenas a solução dos seus próprios problemas. Ele se preocupa só com seus benefícios. Isso é uma mentalidade de filho apenas. Ele não pensa de forma diferente. Enquanto a noiva está de pé, lúcida, sóbria, focada, ela está lutando por sua bênção, está correndo atrás de sua bênção, assim como Jacó, quando em Peniel lutou com o anjo para ter a sua bênção. Mas só que aqui é diferente. Jacó queria uma bênção para ele mesmo. E a noiva quer e busca, e não só quer e busca, mas luta pela bênção para o corpo. A noiva pensa no corpo. A noiva pensa no coletivo. A noiva pensa na unidade. Ela está à frente e devidamente posicionada, ajudando aqueles que ainda não entenderam, ainda não romperam. A noiva, ela quer um lugar à mesa, não só para ela, mas para todos que creem em Jesus. Ela não fica julgando, não, esse não tem jeito para esse aqui, acho que não é de Jesus, esse aqui já é do mal. Não, a noiva não pensa assim, não. A noiva quer todos. A noiva quer que o filho amadureça e tenha responsabilidade com Deus. A noiva é impulsionadora. A noiva sabe ouvir o não de Deus. Você sabe ouvir o não de Deus? Você sabe? O filho não sabe. Ele faz birra, ele chora, ele se escabela. Esse é o filho. A noiva sabe. Enquanto a noiva pensa na felicidade e bem-estar do corpo,
De forma macro, o filho pensa apenas em si mesmo. Até pensa na sua família, óbvio, mas de uma forma micro. Ouvir os nãos de Deus não fazem a noiva paralisar. Pelo contrário, ela segue fazendo o que deve fazer, de forma esmerada, de forma linda, de forma esplêndida, maravilhosa. Ela não para. Assim como não fez Moisés. Moisés não paralisou quando Deus disse não para ele. Não, você não vai entrar na terra prometida. Ele parou? Não. Da mesma forma como não fez Davi paralisar, quando Deus lhe disse, não, você não vai construir o templo. Ele continuou. E fez mais, ele juntou ainda coisas para fazer o templo. Igual não fez Jesus, meus irmãos. Parar quando Deus disse não para ele, quando ele pediu para afastar aquele cálice, e não afastou. Mas aprove a Deus esmagar Jesus. E também, da mesma forma, não paralisou Paulo, quando Deus não tirou o espinho de sua carne. Meus amados irmãos, a graça de Deus basta para a noiva. Ela não paralisa. Ela segue em frente. Ela luta bravamente. Sabemos que o Senhor, ele é galardoador. Ele vê o coração dos seus filhos neste patamar de rendição, de maturidade, de governo, e alcança além do que pediram e além do que pensaram. Conforme Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz, ora, a fé, ela agrada o Senhor. Não tem como agradar o Senhor sem fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia de forma efetiva que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Em Efésios capítulo 3, versículo 20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que nós opera. Atenção, noiva do Senhor. E eu profetizo que essa sala é cheia de noiva do Senhor. E a maturidade espiritual não tem nada a ver com idade. Nada a ver com isso. Tem muitas crianças, muitos jovens que já são a noiva. Que já estão fluindo. Que já estão, na peleja. Então, vocês todos, noiva do Senhor, a maturidade a colocou num ambiente de descanso. A sua maturidade a colocou no baluarte, num lugar de proteção intransponível. Você, noiva, está numa atmosfera de governo. Por que motivo? Por que motivo eu fiz aquela transcrição de Reis? Por quê? Aquele plano de fundo do profeta. Por que eu trouxe hoje? Porque a noiva do Senhor entende a movimentação de Deus. E ela não luta contra a movimentação. Ela não luta contra aquilo que o Senhor está fazendo. Ela luta contra aquilo que ainda está impedindo dela alcançar a plenitude do eterno. É isso. Apenas Moisés, Davi, Jesus e Paulo viveram neste ambiente, no baluarte de Deus, obtendo total autoridade do Senhor. Segundo o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que descansa à sua sombra. Ele descansa à sombra do Onipotente. E ele diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio, é aquele que vive como a noiva, que está acima das nuvens, e se encontra no baluarte do Deus, do Eterno, e está no governo, como instrumento de Deus, e entende e age conforme deve agir. Então, nesse ambiente, a noiva abre o caminho após o seu noivo. Ela entra pelo portão e sai por ele. E o seu noivo vai adiante dela, sim. O noivo, o Senhor, vai à frente dela. E louvado seja o Senhor, que nos estabeleceu essa rica palavra para entendermos sobre governo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome eterno.